Bom dia, bem-vindos ao curso online de Introdução ao SolidWorks pela Skedio. Para a sessão de hoje está agendado a modelação e desenho técnico de uma peça. O programa que vamos passar hoje vai ser, exatamente, começamos pela modelação de uma peça, com alguns requisitos específicos para esta peça, e depois irá ser criado o desenho técnico dessa mesma peça, onde vamos abordar a criação de vistas, importação e criação de cotas e importação de propriedades do documento. Muito bem, voltando aqui atrás à peça e passando diretamente para o SolidWorks, temos então aqui a peça que vai ser desenhada hoje. É uma peça relativamente simples, ela é composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operações, 2 de extrusão, 3 de furação e 2 boleados, mas apresenta aqui alguns requisitos de projeto bastante interessantes. Por exemplo, o primeiro é exatamente este furo que aqui está na vertical, que tem que ser sempre concêntrico com este arco superior. E o rasgo na base da peça, que está aqui, também tem alguns requisitos principais, sendo um deles a posição do mesmo, que depende da posição da extrusão vertical, como podem ver aqui. Ele acompanha sempre a posição daquela extrusão vertical. E a largura do rasgo depende do raio desta mesma extrusão. Ou seja, aumentando o raio ou diminuindo, a largura do rasgo também vai se alterar de acordo com essa largura, com aquele raio. Outra questão é exatamente a profundidade do raio, do rasgo, que neste caso tem que ser sempre passante, ou seja, independentemente da largura da peça, ele tem que atravessar a peça de um lado ao outro, sempre. E são estes pormenores exatamente que nós vamos abordar durante a modelação da peça hoje. Após a modelação da peça, vamos então passar para a criação do desenho técnico da mesma, que terá mais ou menos este aspecto que aqui está, onde será incluída uma vista do alçado principal, uma vista de topo e uma vista de secção da peça, onde serão depois importadas as cotas do desenho 3D, do modelo 3D, e são criadas outras cotas manualmente no desenho técnico. A título de curiosidade também, a nível de planeamento de modelação da peça, o posicionamento dos planos principais, que é muito importante, como temos a vista principal, da alçada principal nesta posição, significa que o plano da frente da peça 3D, do modelo 3D, vai ficar exatamente nesta posição e o plano de topo, ou top plane, vai ficar nesta posição que aqui está. E para esse efeito, vamos colocar a origem neste canto da peça. Muito bem, vamos começar então por abrir um novo ficheiro de peça, part, ok, e temos então aqui acesso aos 3 planos principais e à origem. Na sessão anterior, mostrei-vos que para a criação de um sketch, normalmente o que se fazia era ativar o comando sketch e selecionar o plano onde queremos começar a desenhar a peça. Neste caso, para a sessão de hoje, vou-vos mostrar alguns atalhos que existem para otimizar a vossa forma de trabalhar com o SolidWorks e a vossa performance e o tempo com que levam a criar a geometria. Neste caso, se nós sabemos que queremos desenhar no plano de topo, podemos simplesmente clicar com o botão do rato em cima e temos acesso automaticamente aqui a este menu em contexto, desde que não afastemos muito o rato. Se afastarmos muito o rato, esse comando desaparece, esse menu desaparece, e teremos que voltar a clicar novamente no plano de topo. Em alternativa, se quiserem usar o botão direito do rato, têm acesso também ao mesmo comando, à mesma lista de comandos, e mais outras opções com esse mesmo plano, e com a vantagem de que se afastarem o rato, ele permanece visível, podendo então selecionar o comando Sketch. Sendo o primeiro Sketch, ele automaticamente orienta-se de acordo com o nosso ecrã, e podemos então começar a desenhar o retângulo. Muito bem, mais uma vez, em vez de me deslocar aqui ao Command Manager para selecionar o comando de retângulo, podemos usar, por exemplo, a tecla S, Silva, onde temos disponíveis alguns comandos de sketch. Neste caso, selecionar o comando de Corner Rectangle. Vai ser um retângulo de canto e vamos começar a desenhar exatamente na origem. Volto a dar ênfase a esta questão. Muito importante ter sempre o primeiro sketch da peça relacionado com a origem ou através de uma relação geométrica, coincidente
como é o caso deste que acabei de desenhar, ou então através de cotas à origem da peça, para que quando fizermos algumas alterações, essas alterações sejam previsíveis. Próximo passo, mais uma vez tecla S, para ativar então o Smart Dimension para dar as cotas. Neste caso 40 na lateral e 100 na cota horizontal. O nosso sketch está fluidified, completamente a preto. Podemos então iniciar a extrusão. 10 mm, nada de novo aqui, já cobrimos esta questão na sessão anterior. Carregando novamente no Enter, aceitamos o valor da extrusão. Vamos gravar a peça, vou-lhe chamar convenientemente de suporte base. E temos a nossa primeira geometria criada. Para a segunda extrusão, vai ser uma extrusão vertical nesta região que aqui está. E podemos ver que ela vai ter uma cota, uma posição horizontal aos 50 à lateral, raio 20 e altura de 35 ao centro do arco. Muito bem. Voltando aqui, para desenhar esta extrusão, não necessitamos já de aplicar o sketch num dos planos principais. Poderíamos criar aqui no plano da frente, mas a partir do momento em que temos geometria com faces planas, podemos criar o sketch nessas mesmas faces. E, mais uma vez, aproveitando o menu em contexto, clicando na superfície onde quer criar o sketch, podemos então ativar aqui o comando Sketch. Sendo o segundo sketch, e como essa opção não está ativa nas opções do SolidWorks, para reorientar agora o plano ou a nossa vista paralela ao plano onde vamos criar o sketch, temos uma opção que é o Normal To, ou então utilizando o atalho de Ctrl 8. Automaticamente a geometria é posicionada paralela ao nosso ecrã e podemos então começar a desenhar o formato da extrusão. Para esse efeito, mais uma vez, tecla S, comando de linha. E esta linha vai ser desenhada a partir da aresta inferior da geometria existente. Podem ver que temos ali o ícone amarelo a indicar que vamos ter uma relação de coincidente. E ela vai ser vertical, mais ou menos nesta posição. Próximo passo, desenhar o arco tangente. Muito bem. Tal como também já foi mostrado, quando estamos a trabalhar com o comando de linha, se voltarmos ao ponto que temos agora aqui presente, podemos alternar para o comando de arco tangente. Ele poderá ser arco tangente para cima, para baixo ou inclusive perpendicular à linha. Tudo depende da saída, da direção e sentido com o qual nós nos afastamos do ponto existente. Voltamos aqui a um ângulo de 180 graus, mais ou menos nesta posição, e aceitamos. E, como inicialmente estávamos a usar o comando de linha, automaticamente o SolidWorks alterna novamente para o comando de linha. A título de curiosidade, se nós quisermos alternar entre linha e arco, podemos também usar a tecla A. Basta clicar uma vez na tecla A e o SolidWorks automaticamente alterna para o arco tangente ou perpendicular, dependendo da saída do rato relativamente ao ponto. Ora, quero continuar a criar linhas, então volto a clicar na tecla A, alternamos para linha, e neste caso vamos desenhar uma linha que vai ser coincidente com a aresta inferior, vai ser vertical e tangente ao arco anterior. E esses três ícones amarelos que estão ali junto ao cursor mostram exatamente isso mesmo. Ao aceitar esta posição, podemos ver que ela está coincidente, vertical e é tangente ao arco. Próximo passo, fechar completamente o contorno para poder fazer a extrusão e o software automaticamente também deixa de continuar a criar linhas em sequência, mas mantém o cursor ainda ativo. Para desligar o comando de linha, tecla Escape ou então botão direito Select e está desligado. Só falta dar cotas, mais uma vez tecla S, Smart Dimension, em que temos aqui então o raio 20. Para a aplicação de raios ou de diâmetros, basta selecionar no Smart Dimension a entidade de arco ou a entidade de círculo e ele automaticamente sugere um raio no caso dos arcos ou um diâmetro no caso de círculos completamente fechados. Depois, para a posição lateral, temos 50 mm à aresta lateral da extrusão inicial e para a altura temos então os 35 à base. E temos então o nosso sketch completamente definido, está todo a preto, full defined,
podemos então criar uma extrusão. Outro atalho que existe também no SolidWorks é o chamado de mouse gestures, ou seja, movimentos de rato. Este atalho aparece quando nós ficamos a carregar com o botão direito do rato e mexemos ligeiramente o nosso cursor. Aparece aqui esta roda, este disco, e para ativar o comando basta passar por cima do mesmo. Neste caso, tenho aqui já o atalho criado para a extrusão e só preciso passar por cima do comando para que este fique ativo. Ou seja, mais uma ferramenta que vos permite minimizar o movimento do rato ou as viagens que o rato faz às barras de ferramentas. Neste caso, a extrusão tem que ser verificada e, para esse efeito, vamos girar a geometria. Recordo que para girar a geometria devem carregar na roda do rato ou então se tiverem 3 botões além da roda, carregar no botão central para poder rodar a geometria no espaço. Neste caso, a extrusão está a ser feita no sentido inverso e nós temos que inverter esse mesmo sentido. Para fazê-lo, vamos aqui à caixa de propriedades e vamos utilizar este ícone, ou este comando que aqui está, que permite exatamente inverter o sentido da extrusão. Com a opção Merge ligado, significa que esta operação de extrusão que vai ser criada agora vai ficar automaticamente combinada com a geometria já existente e, neste momento, continuamos a ter somente um sólido na nossa modelação, na nossa peça. Próximo passo, fazer o rasgo na base da peça. Para fazer este rasgo, vamos criar um sketch na superfície da peça, mais uma vez numa das faces, neste caso na traseira, Normal Tool, e, utilizando o Mouse Gestures, vou ativar o comando de Corner Rectangle. Ora bem, este rasgo vai ficar preso na base, coincidente aqui com a aresta, e, com o Mouse Gestures mais uma vez ativar o Smart Dimension, vai ter uma altura de 3 mm. Como expliquei no início da sessão, um dos requisitos deste rasgo é que ele vai ser exatamente igual em termos de largura a esta extrusão vertical e o seu posicionamento horizontal também vai estar ligado à posição desta extrusão. Isto significa que, dentro do sketch, vamos ter que criar relações entre o retângulo e a geometria já existente. Uma das opções, com a tecla Ctrl, selecionamos, por exemplo, esta linha e esta aresta e podemos dizer que elas são colineares. Automaticamente a linha salta para a única posição permitida para respeitar esta relação. Outra opção, por exemplo, é, com a tecla Ctrl mais uma vez, selecionamos o ponto e esta linha vertical que aqui está e podemos dizer que elas são coincidentes. À partida, esta não parece ser uma relação correta, mas o que o software, o que SolidWorks faz, é colocar o ponto coincidente com a projeção da linha e o retângulo assume a única posição permitida para respeitar esta mesma relação. Uma vez que o sketch está completamente definido, Features, e neste caso vamos utilizar o Extruded Cut. Ou seja, no Command Manager os comandos estão organizados por tipo de modulação que queremos criar, se é uma peça prismática como esta, ou de revolução, se é uma peça específica de chapa metálica ou de construção soldada, e dentro de cada uma delas podemos ver que aqui temos as operações de acrescentar material e aqui temos as operações para vazar ou retirar material à nossa geometria. E neste caso vamos usar exatamente o Extruded Cut. Montamos a peça para ver o resultado final e podemos então igualar, por exemplo, a cota dos 40 mm. Ora, se nós aceitarmos esta cota de 40, ele realmente consegue fazer uma caixa passante, um rasgo passante na base da peça, mas se por algum motivo quisermos alterar a largura da peça, o rasgo manterá os 40 mm que foram definidos durante a operação. Para este efeito, teremos que dar uma condição final mais dinâmica que permita com que a extrusão ou que o corte seja completamente vazante à peça. Uma vez que a operação está criada e só queremos alterar algum parâmetro dessa operação, não necessitamos de apagá-la e recriá-la de novo, podemos simplesmente selecioná-la e fazer Edit Feature. Muito bem. Para as condições finais existem várias opções.
aqui é from sketch plane, ou seja, a extrusão parte do plano do sketch, e na direção 1 ela pode ter várias opções, sendo que a primeira que tínhamos selecionado era blind, mas temos ainda outras aqui disponíveis. A condição through all permite-nos, por exemplo, que a operação seja completamente passante. E esta é realmente a opção que nós pretendemos, que permite com que o rasgo acompanhe sempre a condição final da peça. Outras alternativas para esta operação, para esta condição final, seriam, por exemplo, up to next, e neste caso a extrusão é parada pela primeira entidade que englobe completamente o retângulo, que neste caso é esta superfície aqui na frente. Podemos usar também, por exemplo, a opção de up to vertex e selecionar um destes 4 vértices desta face para fazer a extrusão, ou ainda up to surface, até esta face que aqui está, e a extrusão, ou o corte, neste caso, será feito até esta superfície. Qualquer uma destas 4 opções permite que, ao alterarmos a largura da peça, o corte seja completamente vazante. 40 mm e aceitamos. Próximo passo da modelação, vamos então fazer as furações. Para as furações vamos usar uma ferramenta chamada o Hole Wizard ou assistente de furação. Esta ferramenta permite-vos fazer furações segundo algumas normas disponíveis, ou seja, furações standardizadas, de, por exemplo, furos com caixa, furos cariados, furos simples, furos roscados, entre outros. E a ideia aqui é exatamente nós selecionarmos, por exemplo, para este caso em particular, um furo com caixa, segundo a norma assimétrico, e temos aqui várias normas disponíveis, incluindo PMEs, por exemplo, quando são furos simples, temos os PEMs, e neste caso, queremos um furo com caixa assimétrico para um parafuso sextavado, de tamanho de dimensão M8, fit normal. Podemos ainda confirmar as cotas que vão ser criadas no furo, ou seja, diâmetro interno do furo de 9, diâmetro da caixa 18 e profundidade da caixa de 5.68. Relembro que estamos a trabalhar na norma assimétrico. O furo vai ser passante e caso quiséssemos acrescentar alguma profundidade adicional à caixa, além dos 5 que já estavam definidos, ou aplicar chanfros à entrada da caixa, à entrada do furo ou à saída do furo, poderíamos também ativar estas opções que aqui estão. Neste caso não vamos ter nenhuma destas opções ativa, vamos então definir a posição do furo. Uma vez definidos todos os parâmetros, temos que vir aqui ao separador Positions, onde nos é pedida uma face para criar o furo. Neste caso a face vai ser feita, a furação vai ser feita nesta superfície que aqui está, nesta face. Automaticamente o comando de ponto é ativado, que vai definir o centro do nosso furo. Ora, o furo tem que ser concêntrico com este arco aqui de cima. Temos duas formas de o fazer. Uma delas é, antes de colocar o furo, posso colocar o cursor em cima da aresta e antes disponibilizado estes pontos, os quadrantes da aresta, inclusive o centro do arco. Ora, se eu deixar cair o ponto nesta posição, o nosso furo fica automaticamente centrado na peça. Neste caso, eu vou-vos mostrar a segunda alternativa, que é aplicar a relação posteriormente. Então, coloco o ponto numa posição livre, cancelo com a tecla Escape, só uma vez, e, com o ponto selecionado e a tecla Ctrl, seleciono também a aresta para aplicar então a relação de concêntrico. O resultado final é exatamente o mesmo e temos o nosso furo centrado nesta extrusão. O resultado final está criado, podemos então aceitar a operação. Muito bem, continuando. Temos então agora a criação dos dois furos na face superior da peça. Vamos usar também o Hole Wizard, ou sistema de furação, mas neste caso vão ser dois furos simples, pode ser da norma assimétrico. Vamos definir
o tamanho da broca, ou o diâmetro da broca, de 7 milímetros. Condição final de passante. Para as posições, vamos utilizar aqui esta face. Mais uma vez, Normal Tool. E vou posicionar os furos mais ou menos aqui de forma livre. Tecla Escape para desligar a ferramenta de ponto. E com o mouse gestures, mais uma vez, ativar o Smart Dimension. Ora, a nível de posicionamento, vamos ter uma distância de 15 mm aqui à lateral. E de 10 mm à aresta horizontal. Tecla Escape para desligar o Smart Dimension, porque a cota horizontal do segundo furo não vai ser, não vamos criar uma cota, mas vamos criar sim uma relação a este ponto, a esta posição da esquerda, para que tenhamos somente uma cota de posicionamento vertical dos dois furos. Esta relação, esta questão pode ser feita através de relações, entre os dois pontos, por exemplo, dizer que eles são horizontais, ou então podemos ainda utilizar geometria de construção. Geometria de construção é nada mais nada menos do que uma linha normal, que vai ser definida como Construction, através do atalho ou através da caixa de propriedades For Construction. E esta linha deverá ser horizontal. Qualquer entidade sketch pode ser criada como geometria de construção. Isto significa que nós poderemos utilizar qualquer geometria de sketch para posicionar operações, para criar certos posicionamentos no nosso sketch, sem que esta tenha influência na operação de extrusão, na operação de corte, entre outros. Desta forma, nós temos uma referência mais visual que nos indica exatamente a posição entre os furos. Rodamos a peça só para verificar se o resultado é o pretendido e podemos então aceitar no visto verde. Os furos estão criados, podemos agora avançar então para a criação dos boleados. Para criar boleados na peça, vamos usar o comando de Fillet. Vamos começar exatamente por os boleados de raio 6, que vão ser aplicados nestas arestas laterais. Então, temos um boleado de raio constante, simétrico, com raio 6. Selecionamos as arestas. Como temos o Full Preview ligado, o software mostra-nos logo como é que vai ficar o resultado final da operação. E selecionamos a quarta aresta que faltava. Se por acaso, durante a seleção das arestas, vocês se enganarem e clicarem numa entidade que não pretendem, como por exemplo nesta face, a forma de solucionar este problema é voltar a clicar nessa mesma entidade. Isto porque, se carregarem na tecla Escape, vão encerrar o comando e terão que ativá-lo novamente e selecionar todas as arestas que já se selecionaram até agora. E se tiverem tido o trabalho de selecionar 20 ou 40 arestas, terão que ter esse trabalho novamente, selecionar estas mesmas 40 arestas outra vez. Então, lembre-vos que, se por engano selecionarem uma aresta, basta voltar a clicar na mesma para desselecioná-la. Temos o nosso resultado pretendido, aceitamos no visto verde. Próximo passo, vamos então aplicar o boleado de raio 3. Fillet, raio 3, e onde queremos aplicar é em toda a volta da peça, excepto aqui nestes furos e neste furo aqui. Vamos então selecionar as arestas, e neste caso temos um resultado curioso. Como a opção de Tangent Propagation está ligada, ao selecionarmos esta aresta, o software automaticamente vai dar a volta a toda a peça porque estas arestas são exatamente tangentes entre si. Ora, se eu selecionar esta aresta que aqui está, o boleado vai criar uma outra aresta tangente, então desta forma ele vai propagar automaticamente e dar a volta à extrusão vertical. A mesma situação, se selecionarmos esta aresta vertical, vai aplicar um boleado aqui e irá propagar-se a toda a volta. E, selecionando apenas 3 arestas, temos então a nossa peça completamente boleada como nós pretendemos. Muito bem. Chamando a vossa atenção aqui para o ícone ao lado da caixa de seleção, se deixar o rato lá em cima,
Este comando permite a seleção de arestas, faces, operações ou loops. O que é que isto significa? Ora, botão direito na caixa azul, Clear Selections, e se, por exemplo, nós selecionarmos uma face, como esta que aqui está, o SolidWorks vai boolear todas as arestas adjacentes, seja nomeadamente estas três que aqui estão, porque esta aresta aqui não é bem uma aresta, é uma aresta tangente, o que significa que, neste caso em particular, se selecionar somente esta face, obtemos exatamente o mesmo resultado como uma única entidade selecionada. O resultado final é o pretendido, basta agora clicar no visto verde e temos a peça completamente booleada. Ao passarmos para o desenho técnico, podemos verificar que ainda me falta aplicar aqui um booleado de raio 6 na base da peça, ou seja, no rasgo. Isto significa que falta-nos aplicar um booleado de raio 6 exatamente nestas duas arestas do rasgo. Muito bem, se já tivermos uma operação de booleado com o raio pretendido, neste caso, vemos que o fillet 1 que aqui está tem exatamente uma dimensão de raio 6, escusamos de estar a acrescentar mais um item, mais uma operação à árvore de operações, podendo apenas editar a operação já existente, Edit Feature, e acrescentar as entidades em falta. Reparem que o booleado de raio 3 ficou automaticamente suprimido, porque este booleado foi feito depois do fillet 1 ou do booleado de raio 6. E o SolidWorks, para evitar que nós selecionemos entidades e operações que foram criadas depois deste booleado de raio 6, ele suprime essas operações, evitando assim que cometamos alguns erros de seleção. Quando aceitarmos no visto verde, o booleado é corrigido, neste caso são acrescentadas as arestas em falta, e a peça é completamente recalculada novamente para termos o booleado de raio 3. Gravamos a peça e vamos agora dar início ao desenho técnico. Para criar um desenho técnico da peça, podemos ir através de File, Make Drawing from Part, ou através deste menu, Make Drawing from Part. Vamos selecionar uma folha A3 e, para a criação de vistas, existem duas formas de o fazer. Uma delas é através da View Palette, que fica disponibilizada automaticamente quando nós criamos um desenho a partir de uma peça ou de um conjunto, onde temos as vistas principais, ou então através do Command Manager, usando o comando Model View. E chama a atenção exatamente para o Command Manager, que neste momento está alterado para termos acesso aos comandos de desenho técnico, nomeadamente criação de vistas em View Layout, vistas modelo, projetadas, secção, detalhe, break e crop, e tudo o que tem a ver com a inserção de anotações, como cotas, notas, balões, até às tabelas, está confinado na barra Annotation, no separador Annotation. Eu vou fazer a inserção da vista da forma mais oficial, que neste caso é utilizando o comando Model View. Muito bem, para o comando Model View, nós vamos selecionar qual é que vai ser a peça que queremos. Neste caso, como temos duas abertas na memória, ele oferece a possibilidade de inserir qualquer uma delas. Neste caso, queremos a suporte base. E, carregando na setinha, podemos transitar, ou podemos alternar para a segunda fase de inserção da vista. Aqui temos acesso à vista aos alçados, alçado principal de frente, baixo, topo, esquerda, direita, esquerda, trás e isométrica. Temos o preview da vista. Vamos criar uma vista com arestas visíveis. Reparem na diferença do preview. Vamos usar a escala da folha, que neste momento é uma escala A3 de 1:1, que está aqui disponível. E basta inserir a vista. Além disso, como temos a opção Autoprojetado, Auto Start Projected View, quando inserimos esta vista, automaticamente podemos criar as vistas projetadas a partir desta. O que o software neste momento está a fazer é uma leitura da geometria 3D, no modelo 3D, e está a projetar essa mesma geometria nas vistas.
Neste caso nós não vamos querer uma vista lateral, porque vamos inserir uma vista de secção. Vamos inserir aqui a vista isométrica no espaço. E, como já temos as vistas todas pretendidas, podemos aceitar aqui no visto verde ou carregar na tecla Escape. Ora, a vista projetada de topo está realmente alinhada com a vista original, mas as vistas isométricas nunca ficam alinhadas. E nós podemos arrastá-la ou por uma das entidades geométricas ou pelos limites da própria vista em si. Esta vista vai ter uma aparência de shaded, sombreado com arestas visíveis, e vou apagar as linhas de eixo que foram criadas automaticamente. Falta então criar a vista de secção. View Layout, Section View. Vai ser uma vista vertical que vai estar centrada no furo da peça. Aceitamos e automaticamente temos a vista de secção criada no desenho. O próximo passo é só aqui acrescentar mais alguns detalhes, como por exemplo a linha de eixo, a centerline. Então, sendo uma anotação, o vosso separador annotation, centerline, e neste caso, como quero aplicar ao furo completo, Select View e clicamos na vista. A outra opção é selecionar uma aresta ou duas arestas, como está aqui descrito, também no Insert Centerline Select Two Edges. E a título de curiosidade, se eu clicasse, por exemplo, nesta aresta e nesta, seria inserida uma linha de eixo, uma centerline, uma linha de centro, entre aquelas duas entidades. Neste caso não queremos, então vou apagar a mesma. Muito bem. Temos as três vistas criadas, temos a vista isométrica também criada. Vamos agora passar à importação das cotas do 3D, do modelo 3D. As cotas podem ser inseridas de duas formas, com o Smart Dimension ou com o Model Items. Neste caso nós vamos utilizar o comando de Model Items. Queremos importar as cotas de todo o modelo, de todas as operações, para todas as vistas, incluindo as marcadas para desenho e as vistas do Role Wizard. Não queremos duplicados, ou seja, não quero duplicação de cotas entre vistas, e basta clicar no visto verde para que as cotas sejam importadas do 3D. As cotas são importadas no seu posicionamento com que foram criadas no 3D e podemos usar a ferramenta de Auto Arrange. Para esse efeito basta selecionar as cotas, aceder a este menu em contexto e Auto Arrange Dimensions para que as cotas fiquem melhor posicionadas, sendo só necessário de acertar algumas delas, mas ao menos garantimos que não existem cotas sobrepostas. A mesma questão na vista de secção e no alçado de topo. Temos então aqui as cotas todas posicionadas. Se por acaso existir alguma cota que não esteja na posição que pretendem, basta para esse efeito arrastar a cota, ou inclusive se quiserem trocar as cotas de vistas, com a tecla Shift, tal como nós fazemos quando queremos mover um ficheiro de uma pasta para outra no explorador do Windows, carregamos a tecla Shift e, arrastando a cota pretendida para outra vista, podemos deslocá-la e bastante depois posicioná-la na posição pretendida. Como todas as cotas que foram dadas no modelo 3D nem sempre são as mais indicadas para fabrico, será necessário acrescentar algumas cotas manualmente. E para esse efeito, usa-se o Smart Dimension. Neste caso, por exemplo, a largura daqui da base, 40 mm, o boleado de raio 6, que não está aqui visível, e, eventualmente, poderemos colocar, por exemplo, a posição horizontal deste furo, utilizando esta ferramenta de posicionamento automático para garantir que não vão haver cotas sobrepostas. Reparem que as cotas são diferentes. A cota de 40 está a cinzento, a cota de 100 está a preto. E isto significa que a cota de 40 foi dada com o Smart Dimension e a cota de 100 foi importada do modelo 3D. E o que é que isto significa na sua essência? O SolidWorks é um software associativo. Porquê? Tal como foi explicado, nós vamos ter uma ligação entre o desenho técnico e o modelo 3D. Isto significa que, se houver alguma alteração às cotas que foram importadas, como por exemplo a cota de 100, se for passada para 150, ao reconstruir ou recalcular a cota, o que vai acontecer é que
a geometria se altera e podemos ver exatamente isso mesmo, alternando para um modelo 3D, que a cota dos 100 passou neste momento para os 150. Voltando a alterar esta cota, 125. Podemos ver então que no desenho essa cota também se alterou. Então temos aqui a associatividade. O mesmo não sucede com a cota que foi aplicada com o Smart Dimension. Ou seja, se tentar alterar a cota, o valor aparece assombreado e não nos é permitido alterar o valor da mesma. Falta-nos só aqui abordar mais um ponto que tem a ver com as propriedades do ficheiro. Se repararem na legenda, esta neste momento encontra-se completamente a branco e a legenda deste template de desenho está programada, foi definida para importar informações diretamente da peça, nomeadamente o peso, a área, o material, o tratamento, quem desenhou, designação e revisão da peça, entre outras propriedades. Nós temos propriedades da peça e temos propriedades do próprio ficheiro em si. Antes de mais, vou gravar só o ficheiro, na mesma pasta, e vamos então aceder novamente à peça. Eu tenho acedido, tenho alternado entre a peça e o conjunto, utilizando a combinação de teclas Ctrl+Tab, que nos dá acesso aos ficheiros abertos. Mas quando nós nos encontramos no desenho técnico, outra alternativa é clicando em cima da geometria e Open Part. E desta forma acedemos diretamente à peça. Começando pelas propriedades físicas da peça, ao aceder ao separador Evaluate, temos exatamente aqui os Mass Properties, onde temos acesso à densidade, ao peso, volume, área de superfície, entre outras propriedades físicas da peça. Neste momento a peça não tem material atribuído e o software está-lhe a aplicar a densidade da água. Esta situação pode ser alterada acedendo na árvore de operações à opção do material. Carregando com o botão direito podemos selecionar entre vários materiais favoritos, cuja lista pode ser personalizada, e escolhendo por exemplo um aço 304, a aparência do material da peça é alterada para estar conforme com essa opção, e podem ver que existe aqui um certo padrão na peça, uma textura aplicada, e se voltarmos aqui às propriedades da peça, podemos ver que em vez de 58 gramas que estavam aplicadas antes, a peça agora pesa cerca de 465 gramas. A densidade neste momento está a 0.01, tem a ver com o número de casos decimais que está a ser usado, mas podemos ver que ela está com uma densidade de 0.008 gramas por milímetro cúbico. Alternando novamente, por exemplo, para um plástico, podemos ver que o peso da peça se altera para 59 gramas. Se não existir um material que pretendem nesta lista de acesso rápido, podem sempre aceder à opção Edit Material, onde têm acesso à base de dados materiais do SolidWorks, onde tem, por exemplo, os aços mais conhecidos, o S235, 275 e aí por diante, ou então outros materiais mais standardizados, com propriedades médias, e podendo desta forma ter uma boa estimativa de qual será o peso que a vossa peça vai ter e a quantidade de material que vão gastar. Relativamente à legenda, essa questão vai ser abordada numa sessão mais à frente, mais em detalhe, mas só para vos deixar aqui um bocadinho de curiosidade nessa área. Quando vocês acedem aqui aos File Properties, aparecem exatamente as propriedades do ficheiro. E é exatamente estas propriedades que vocês devem preencher para que a vossa legenda configurada consiga aceder às mesmas. Como, por exemplo, material, onde vou capturar o material atribuído pelo SolidWorks. Podem ver que já está a ser avaliado com mais de 304. Ou ainda, por exemplo, o peso, que se não se encontrar nesta lista rápida, nós podemos, pura e simplesmente, escrever, onde vou capturar o peso da peça. Desta forma, alternando então para o desenho técnico, botão direito, Open Drawing, podemos ver que o material da peça se encontra já atribuído e o peso também está preenchido. Voltando à peça, vou abrir aqui as minhas propriedades, a minha tabela, a minha lista de propriedades automáticas.
Ora bem, aqui seção 02, suporte base, código S0021, revisão 1, projetista sou eu, a data é a data de hoje, ninguém verificou, mas posso dizer, por exemplo, que o Rui Alexandre vai verificar a peça mais logo. Dureza, tratamento térmico, material já está aplicado, só preciso fazer apply e podem ver então as propriedades todas aplicadas, o que significa que quando voltarmos ao desenho, rebuild, e a legenda é completamente preenchida muito rapidamente. Isto foi um teaser para uma próxima sessão, mais à frente, onde nós vamos abordar exatamente a criação do desenho técnico mais em detalhe. Voltando então ao meu PowerPoint. Já foram abordados os temas que estavam previstos, que estavam propostos para a sessão de hoje. Vai-vos ser disponibilizado este exercício de treino, outro suporte. É uma peça relativamente simples, mas que apresenta alguns desafios de modelação bastante interessantes e que vos será disponibilizado na página da Schedule, que está aqui em baixo. Quero desde já convidar-vos para a próxima sessão do curso online Introdução ao SolidWorks, que será realizada no próximo dia 21 de abril deste ano, cujos tópicos abordados serão a modelação com simetria e saídas e também as configurações. Quero também pedir que nos sigam nos meios sociais, tanto na nossa página da Schedule, como YouTube, Facebook ou no LinkedIn. Fiquem atentos a mais novidades. Obrigado.